Se você assistiu algum jogo dessa Copa do Mundo, pode ter reparado em algo diferente nas camisas. Um detalhe pequeno, na manga, que não existia em nenhuma Copa anterior na história. São os patches. Os selos especiais que a FIFA colocou nas camisas dos jogadores em 2026. E eles dizem muita coisa sobre quem está estreando, sobre quem ganhou títulos, sobre quem é lenda. Hoje eu vou te explicar cada um desses selos, o que eles significam, quem os usa e por que a FIFA decidiu criar isso agora. Porque tem patch que só 3 jogadores no mundo inteiro usam e tem um que vai virar colecionável valendo uma fortuna. Fica até o fim, esse detalhe vai mudar a forma como você assiste aos jogos. Primeiro, o que são os patches e por que a FIFA criou isso agora? Patch é uma palavra em inglês para selo ou distintivo. Você provavelmente já viu isso em outras modalidades. Na Liga Nacional de Futebol Americano, os jogadores usam patches para marcar temporadas especiais, recordes e títulos. Na Associação Nacional de Basquete, cada campeão usa um distintivo diferente na camisa da temporada seguinte. A FIFA observou isso por anos e para a Copa de 2026 decidiu trazer essa tradição para o futebol. A ideia é simples: valorizar quem fez história, diferenciar quem é lenda de quem está estreando e criar itens que depois da Copa vão virar colecionáveis de alto valor para fãs do mundo inteiro. São ao todo 5 categorias de patches nessa Copa. Vamos conhecer cada uma delas. Patch número 1. O patch dourado das seleções campeãs. Esse é o mais fácil de identificar e o mais democrático. Qualquer jogador de uma seleção campeã usa. As seleções que já conquistaram a Copa do Mundo usam na manga esquerda a logomarca oficial do torneio em dourado, com a taça da Copa no centro, em ouro. É uma diferença visual imediata quando você olha para a camisa. As seleções sem título usam a mesma logo, mas em preto ou branco, dependendo da cor do uniforme. Quais seleções usam o patch dourado nessa Copa? Brasil, Argentina, Alemanha, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha. 7 seleções. As únicas 7 que já levantaram a taça Jules Rimet, ou a atual taça da Copa do Mundo. Itália não está nessa lista. Por quê? Porque a Itália está fora da Copa de 2026 pela 3ª vez consecutiva. O que significa que qualquer torcedor que olhar para uma camisa já sabe, sem ler nada, esse time já foi campeão do mundo. É um detalhe pequeno, mas que carrega décadas de história no tamanho de uma moeda. Patch número 2. O Debut Patch. O patch dos estreantes. Esse é um dos mais especiais e um dos mais emocionantes de acompanhar durante os jogos. Todo jogador que está disputando sua primeira Copa do Mundo usa o chamado Debut Patch, ou patch de estreia. O selo mostra o troféu da Copa do Mundo com a inscrição Debut FIFA World Cup, traduzindo, estreia na Copa do Mundo da FIFA. Mas atenção, ele é usado apenas na primeira partida do jogador na Copa, não em todos os jogos. Depois que o atleta estreia, o patch é retirado da camisa. E o que acontece com ele é fascinante. O selo é removido, autenticado e assinado pelo próprio jogador, e vai se tornar um card colecionável especial. Em parceria com a empresa Fanatics e a marca Topps, a FIFA vai vender esses patches como itens únicos. Imagina o patch da camisa de estreia de Endrick no Brasil, ou o de Lamine Yamal com a Espanha, autenticados, únicos. Já existe precedente nos Estados Unidos? Patches de camisas da Liga Nacional de Futebol Americano chegam a valer dezenas de milhares de dólares em leilão. No Brasil, os 11 jogadores estreantes no torneio utilizaram o patch na estreia do Brasil contra a Escócia. Entre eles, Endrick, Ryan, Gabriel Magalhães e Luiz Henrique, todos com aquele pequeno selo na manga. Outras estrelas mundiais que também usaram o Debut Patch: Lamine Yamal da Espanha, Florian Wirtz da Alemanha e Erling Haaland da Noruega. Imagine o valor histórico desse detalhe. Você assistiu a um jogo e não sabia que estava vendo algo que vai valer uma fortuna. Patch número 3. O Legacy Patch. O patch das lendas. Esse é o mais seleto de todos, e talvez o mais emocionante de entender. O Legacy Patch, ou patch de legado, é exclusivo para jogadores que disputaram 5 ou mais Copas do Mundo. 5 Copas do Mundo significa no mínimo 16 anos de carreira em alto nível, uma longevidade quase impossível no futebol moderno. Mas o mais especial desse patch não é a regra, é o design. Cada Legacy Patch é personalizado.
tem a silhueta específica do jogador homenageado e a bandeira do país atrás. Não é um patch genérico, é um selo único criado especialmente para aquela pessoa. Um retrato miniaturizado na manga da camisa. Quem usa o Legacy Patch nessa Copa? Apenas 5 jogadores em todo o mundo. Lionel Messi, da Argentina, Cristiano Ronaldo, de Portugal, Luka Modric, da Croácia, Manuel Neuer, da Alemanha e Yuto Nagatomo, do Japão. 5 homens em 48 seleções, com centenas de jogadores. Apenas 5 têm o direito de usar esse selo. E tem um detalhe importante. O goleiro Guillermo Ochoa, do México, e o uruguaio Fernando Muslera também foram a pelo menos 5 Copas. Mas a FIFA exige que o jogador tenha atuado em campo em pelo menos um jogo em cada uma das 5 edições. Ochoa e Muslera foram convocados em algumas Copas, mas não jogaram em todos os torneios. Por isso ficaram de fora. A regra é severa e faz o Legacy Patch ser ainda mais exclusivo do que parece. Patch número 4. O Patch da Bola de Ouro. A Bola de Ouro é o maior prêmio individual do futebol mundial. O reconhecimento de quem foi o melhor jogador do mundo num determinado ano. E em 2026, a FIFA criou um patch específico para jogadores que venceram a Bola de Ouro em ano de Copa do Mundo. O selo é preto e dourado, sofisticado, discreto, mas imediatamente reconhecível por quem sabe o que procurar. Quantos jogadores usam esse patch? Apenas 2 em todo o plantel da Copa de 2026. Lionel Messi, que venceu a Bola de Ouro em 2014 e em 2022 anos de Copa. E Luka Modric, que venceu o prêmio em 2018, o mesmo ano em que levou a Croácia à final da Copa na Rússia. 2 jogadores, no universo inteiro de atletas que disputaram Copas do Mundo ao longo de décadas. Apenas 2. E tanto Messi quanto Modric também têm o Legacy Patch, o que significa que os dois carregam 2 patches simultaneamente na camisa. Messi com o Legacy e o da Bola de Ouro, Modric com o Legacy e o da Bola de Ouro. 2 selos na mesma manga. Em toda a Copa de 2026, apenas esses 2 jogadores têm essa combinação. Patch número 5. O Patch da Chuteira de Ouro. A Chuteira de Ouro é o prêmio dado ao artilheiro de uma Copa do Mundo, o jogador que mais marcou gols naquela edição. E em 2026, esses ex-artilheiros também têm um patch especial nas camisas. Quem usa a Chuteira de Ouro nessa Copa? 3 jogadores confirmados. Kylian Mbappé, que foi o artilheiro da Copa de 2018 na Rússia com 6 gols, incluindo o hat-trick na final. Harry Kane, artilheiro da Copa de 2018 com 6 gols também, empatado com o Mbappé, mas com menos assistências. E James Rodrigues, colombiano, artilheiro da Copa de 2014 no Brasil com 6 gols e o prêmio de melhor jogador jovem. 3 artilheiros históricos usando o patch da Chuteira de Ouro nessa Copa, cada um com um gol diferente que definiu a carreira. Patch número 6, o patch da Luva de Ouro. A Luva de Ouro é o prêmio dado ao melhor goleiro de cada Copa do Mundo. E nessa Copa, Manuel Neuer, goleiro da Alemanha, seria o portador do patch da Luva de Ouro. Mas o próprio Neuer fez uma escolha incomum. Optou por usar apenas o Legacy Patch. Abdicou do patch da Luva de Ouro voluntariamente. Uma decisão pessoal que mostra que esses patches não são apenas impostos pela FIFA. Cada jogador tem uma escolha sobre como se apresentar. Patch número 7. Os patches institucionais da FIFA, na manga esquerda. Além dos patches individuais, a FIFA também criou selos institucionais que mudam ao longo do torneio. Na fase de grupos, todas as seleções entraram em campo com o selo Unite for Peace, que em português significa Unidos pela Paz. No início do mata-mata, o selo mudou para Football Unites the World, ou o futebol une o mundo. Nas oitavas, quartas e semifinais, o patch passa a exibir Unite for Education, ou Unidos pela Educação. São mensagens sociais que a FIFA escolheu associar às fases do torneio e que aparecem nas mangas de todos os jogadores ao mesmo tempo. Agora vamos falar de quanto esses patches podem valer fora de campo. A parceria da FIFA com a Fanatics e a Topps é parte de um projeto comercial inédito no futebol mundial. O modelo já existe há décadas nos Estados Unidos. Camisas de jogadores com patches autenticados são itens altíssimo valor. Um patch de estreia de um jogador que se tornou lenda pode valer mais do que a camisa inteira em leilão. Agora imagine o patch do debut de Hendrick ou de Lamine Yamal, autenticado, assinado.
único no mundo. Estamos falando de itens que podem valer dezenas de milhares de dólares em poucos anos. E ninguém está prestando atenção nisso agora. Mas quem está guardando a camisa certa ou o card certo quando sair, pode estar segurando algo muito valioso. Vamos fazer um resumo de tudo que vimos. Patch dourado das seleções. Apenas 7 países o usam. Brasil, Argentina, Alemanha, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha. Debut Patch. Estreantes na Copa. Usado só na primeira partida. Depois vira colecionável autenticado. Legacy Patch. Apenas 5 jogadores no mundo. Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, Neuer e Nagatomo. Bola de ouro. Apenas Messi e Modric. Os únicos que venceram o prêmio em ano de Copa. Chuteira de ouro, Mbappé, Kane e James Rodrigues. Artilheiros históricos de Copas anteriores. Luva de ouro, prevista para Neuer, que optou por não usar. Uma escolha pessoal incomum. Patches institucionais. Mensagens sociais da FIFA que mudam conforme a fase do torneio avança. Da próxima vez que você assistir a um jogo dessa Copa, olha para a manga dos jogadores. Um patch dourado? Seleção campeã. 2 patches? Muito provavelmente Messi ou Modric. Um patch com a taça e a palavra debut? Você está assistindo a primeira Copa do Mundo da vida daquele jogador. E se for um patch com uma silhueta personalizada, né? Você está vendo uma lenda que sobreviveu a 5 ou mais mundiais. Detalhes que existiam na manga o tempo todo. E que agora você vai saber exatamente o que significam. Você sabia da existência desses patches antes desse vídeo? Me fala nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sino e a gente continua destrinchando tudo dessa Copa juntos. Até o próximo vídeo.